pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e neste vídeo eu falarei um pouco sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós vamos aprender a determinar quanto vale a soma das medidas de qualquer triângulo. Então, para começarmos, nós vamos pegar uma situação aqui. O Periclésio, esse menino aqui, ele desejava saber quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, independente do formato do triângulo, ele queria saber se eu somasse a medida dos três ângulos, quanto que daria. Então, para isso, ele desenvolveu um método. Observem, inicialmente ele desenhou um triângulo qualquer. Então, o Periclésio aqui, ele não se concentrou em fazer um determinado triângulo. Ele fez um triângulo qualquer. Podia ser um triângulo mais esticado aqui para a esquerda, para a direita, não importa. Ele fez um triângulo. E aí, ele pintou cada ângulo de uma cor. Então, aqui de cima ele pintou o ângulo com a cor azul, depois ele pintou aqui embaixo com a cor vermelha, e por último ele pintou esse ângulo aqui com a cor amarela. O terceiro passo que o Periclésio fez foi recortar os três ângulos. Então, ele pegou uma tesoura, recortou cada um desses ângulos aqui, ó. Ele veio, por exemplo, recortou esse ângulo, depois ele recortou esse ângulo aqui embaixo, e por último, ele recortou esse ângulo aqui. E aí depois, o que ele fez? Ele pegou essas três pecinhas, essas três figuras ali que ele recortou, esses três pedaços, que é o que eu representei aqui. Ele pegou, desenhou uma reta, um segmento de reta, e aí cada parte dessa daqui ele agrupou, ele juntou como se fosse um quebra-cabeça. Então ele pegou, por exemplo, essa primeira pecinha azul aqui e ele colocou ali em cima desse segmento de reta. Depois ele pegou essa pecinha cortada aqui, esse pedaço, esse ângulo, ele colocou aqui embaixo. E por último ele pegou essa amarela e colocou lá também. Ou seja, ele agrupou essas três pecinhas aqui, esses três ângulos. E aí o que o Periclésio conseguiu observar? Que ao agrupar esses três ângulos, por mais que o tamanho desse daqui, os lados, sejam maiores, ele observou que ao juntar esses três ângulos, ele formava exatamente um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Com isso, o Periclésio então concluiu que sempre que eu somo a medida dos três ângulos de qualquer triângulo, o resultado será 180 graus, ou seja, será um ângulo raso. E aí a gente pode demonstrar isso daqui também utilizando os ângulos alternos internos. Então vejam, eu pego um triângulo, desenho com essas três cores aqui, coloco um segmento de reta que seja paralelo ao lado aqui de baixo desse triângulo, ó, conforme eu deixei pontilhado. E aí também a gente pode estender esses pontilhados aqui nesse lado. E aí nós ficamos o quê? A gente ficou com duas retas paralelas, ou seja, a de cima e a de baixo. E aí ela foi cortada por uma reta transversal. Ao fazer isso, sejam entre duas retas paralelas ou um feixe de retas paralelas, cortada por uma transversal, nós podemos identificar os ângulos alternos internos, que têm medidas iguais, ou seja, eles são congruentes. Então vejam que, por exemplo, com esse ângulo amarelo aqui, essa medida é exatamente a mesma medida daqui, porque são ângulos alternos internos. E essa medida aqui, representada pela cor vermelha, vai ser a mesma medida aqui de cima, ou seja, também ângulos alternos internos. Com isso, então, a gente consegue demonstrar que realmente, quando eu pego três ângulos de qualquer triângulo, ao somar as medidas, eu sempre terei um ângulo de 180 graus. Portanto, a forma que o Periclésio usou para encontrar a medida, para encontrar a soma das medidas, que ele também chegou a 180 graus, é uma forma válida e que daí eu fiz a demonstração aqui para vocês. E aí, a gente pode pegar então um exemplo, ó. Determine a medida do ângulo, representado pela letra X, em cada triângulo a seguir. Ou seja, como eu sei que ao somar as três medidas dos ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, se aqui eu tenho 60 graus nesse triângulo e 60 graus também aqui, eu tenho um total de 120. Portanto, eu tenho condições de encontrar esse valor aqui que está faltando,
que será 60 graus, porque de 120 para 180 falta 60. Nesse caso aqui, nesse triângulo, nós temos 80 graus aqui na base e 70 graus também aqui na base. Fazendo a soma 80 mais 70, 150. E aí eu observo o quanto que falta para 180, que será 30 graus. E aí o terceiro e último exemplo, eu tenho 70 graus aqui e 40 graus. 70 mais 40, 110 graus. E aí o que falta para esse ângulo x, ou seja, o que falta para dar 180, é exatamente 70 graus. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.